Há 21 anos, em agosto de 1960, 17 países africanos que representam hoje 230 milhões de habitantes e quase 20 milhões de quilómetros quadrados, 2,5 vezes a superfície da Europa, acediam à independência. Era a morte do conceito clássico do colonialismo, o desaparecimento da moral e da filosofia que, durante um século, haviam legitimado a colonização formal, o direito de um povo de expor à sua vontade do destino de outros povos. Os nacionalistas chamaram-lhe o reencontro da África, com a sua dignidade. Dos homens que encabeçaram esse movimento, poucos vivem hoje e menos ainda continuam no poder. Silvanus Olímpio, presidente do Togo, assassinado em 1963. Abubakar Beleva, presidente da Nigéria, assassinado em 1966. Ali Shermeik, presidente da Somália, assassinado em 1969. Netar V, rei do Burundi, assassinado em 1972. Ratsimandrava, presidente de Madagascar, assassinado em 1975. Mariam Ngouabi, presidente da República Popular do Congo, assassinado em 1977. Negarta Tombalbaye, presidente do Chad, assassinado em 1975. Macias Nguema, presidente da Guiné Equatorial, fuzilado em 1979. William Tolbert, presidente da Libéria, fuzilado em 1980. Morreram na prisão o imperador Haile Selassie, da Etiópia, o presidente Kaibanda, do Ruanda, e o presidente Keita, do Mali. Morreram no exílio Fulbert Yulu, presidente da República Popular do Congo, e Nkrumah, presidente do Ghana. Foram depostos e morreram nos seus países os presidentes Kasavubu, do Zaire, e Tzirana, de Madagascar. Mokhtar Ould-Daddah, presidente da Mauritânia, deposto em 1978, vive no exílio. O presidente Ben Bella, da Argélia, derrubado em 1965, viveu com residência fixa até ao princípio deste ano. A 14 de novembro do ano passado, um golpe de Estado militar derrubou o presidente da Guiné-Bissau, Luís Cabral, atualmente ainda na prisão. Apenas 5 presidentes continuam em exercício desde a independência dos seus países. Houphouët-Boigny, da Costa do Marfim, Sékou Touré, da Guiné-Conakry, Amadou Ahidjo, dos Camarões, Karaba Jawara, da Gâmbia, e Kenneth Kaunda, da Zâmbia. Só o presidente Senghor, do Senegal, abandonou voluntariamente o poder no início deste ano. Quanto às duas figuras com estatura internacional do nacionalismo lusófono, Amílcar Cabral e Eduardo Mondlane, ambos foram assassinados antes da independência dos seus países, a Guiné-Bissau e Moçambique. Dos grandes apóstolos do panafricanismo, só restam sombras. Salvo raras exceções, a África chegou pacificamente à independência. Porém, a paz duraria pouco tempo. Contam-se pelos dedos da mão os dias destes últimos 21 anos em que o canhão não soou em terras de África. No ano do 21º aniversário das independências, africanos matam outros africanos em 2 guerras, Saara Ocidental contra Marrocos e Etiópia contra a Somália. Uma guerra civil, a do Chad, e 3 guerras de guerrilha, na Namíbia, em Angola e na Eritreia. Sobre os inúmeros conflitos em perspectiva, refira-se apenas o do Zaire, alvo número 1, segundo os serviços secretos ocidentais, para a próxima guerra civil de grande envergadura na África Central e Austral. O rio de sangue que a África verteu depois da independência é mais largo e mais comprido do que o poderoso Nilo. Os refugiados africanos são tão numerosos como os gafanhotos. As nossas prisões rebentam de tão cheias que estão, e os presos políticos são o prato do dia em toda a África, escreve o poeta ugandês Okot Bitek. A metáfora ultrapassa apenas a realidade. Com 4 milhões de refugiados e de prisioneiros, 1 em cada 100 habitantes,
A África detém o sinistro recorde do continente com mais populações deslocadas, como é uso chamar-se pudicamente a maior concentração de sofrimentos da história contemporânea. A morte de um homem é um drama. Um massacre é uma estatística, teria dito um dia Stalin. A verdade está por vezes carregada de cinismo. À força de reduzirmos os homens a peões de uma estratégia ou a números, já não somos capazes de ver o inevitável cortejo de dramas que se esconde por detrás dos rostos anónimos. Reparem nas mudanças de expressão do rosto deste homem e na sua emoção, consoante lhe fazemos perguntas de caráter militar ou familiar. J'ai été capturé le 14 avril 1976 à Guilde de Zemmour. C'était un accrochage avec les Sahraouis. Oui. Comment ça s'est passé? Je suis tombé dans une fausse embuscade. Je suis tombé dans une embuscade. C'est-à-dire, je suis tombé dans un col et j'ai été capturé tout seul avec mon chauffeur. Il n'y avait pas vos hommes avec vous? Non, ils étaient derrière, Vous êtes né où au Maroc? à Oujda. À Oujda, c'est une belle ville. Pas loin de la frontière avec l'Algérie. Oui, oui, c'est une belle ville, avec Saïdia et tout. Avec le Djebel au nord. Vous alliez chasser au nord de d'Oujda de temps en temps? Non, je ne suis pas amateur de chasse, je suis sportif, je faisais du sport, mais maintenant je suis paralysé. J'ai terminé avec le sport. Il y a beaucoup d'officiers comme vous ici? Oui, ils sont à côté de moi. Si vous voulez. Quel est le grade le plus élevé? C'est capitaine, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui est passé commandant, mais je ne suis pas sûr. Et vous avez une idée de combien de prisonniers marocains il y a ici? Non, je ne peux pas vous donner le nombre des prisonniers parce que je ne peux pas vous donner le nombre des prisonniers. Qu'est-ce que vous faites normalement pendant la journée? On est dans un campement, parfois on reçoit des journaux, parfois la radio, tout ce qu'on fait. Vous avez des nouvelles de la famille? Non. Est-ce que vous êtes marié? Oui, marié plus 3. Des garçons ou des filles? 2 filles et un garçon. Est-ce que vous pouvez leur écrire? Ah oui. J'aurais bien voulu leur écrire, recevoir des nouvelles. Je crois que c'est humain. Est-ce que le Croissant Rouge vient vous voir? Moi, je ne l'ai jamais vu. Para compreender a hecatombe, teremos que voltar atrás, às circunstâncias em que os colonizadores concederam as independências e aos primeiros anos em que os africanos dirigiram os seus próprios destinos. O germe das discórdias africanas começa pelo traçado das fronteiras coloniais. Foi na Europa, em Lisboa, Paris, Londres ou Berlim, que os europeus decidiram, exclusivamente em função dos seus interesses e da correlação de forças que predominava na época, onde começavam e onde acabavam os seus territórios africanos. Há apenas um século e meio atrás, Portugal trocava com a França a Casamance, a região sul do Senegal, então portuguesa, contra Cacheu, a região norte da Guiné-Bissau, então francesa. Um exemplo, entre dezenas de outros. O coro que vamos ouvir é senegalês, foi filmado no Senegal, mas canta em crioulo, português.
Assim se dividiram ao meio etnias inteiras, ou se juntaram sob a mesma administração e depois sob a mesma bandeira outras que tudo separava: a raça, a língua, a religião, a história. A totalidade das chamadas guerras civis que ainda agora assolam a África são na realidade guerras tribais, cujas raízes mergulham no traçado aberrante e arbitrário das fronteiras coloniais. E se as guerras não bastarem para concluir da aberração do traçado das fronteiras, a prova pode ser tirada a contrário, pelo falhanço de todos os projetos de união, desde o do Senegal com o Mali, logo em 1960, passando pelo do Egito com a Líbia, até o da Guiné-Bissau com o Cabo Verde, já este ano. Na sua última entrevista a uma televisão, aquela que nos concedeu em julho do ano passado, antes do golpe de Estado que o derrubou, o ex-presidente da Guiné-Bissau, Luís Cabral, acaba por reconhecer que a vontade política dos dirigentes não é suficiente para conciliar o inconciliável, isto é, a profunda singularidade das etnias africanas. O PAIGC, portanto, a força principal para levar o nosso povo a vencer as carências atualmente existentes e conduzi-lo à verdadeira independência e ao progresso. Entretanto, se essa a unidade preconizada pelo partido, dependesse do grupo dirigente das nossas repúblicas, eu penso que isso seria uma coisa bastante fácil, na medida que o grupo era um só, que se dividiu em duas partes. Uma parte dirige a República de Cabo Verde e a outra parte dirige a República da Guiné-Bissau. A única exceção à regra do falhanço dos projetos de união é a do Tanganica com Zanzibar, que formaram a Tanzânia em abril de 1964. Em 1963, ao consagrar o princípio da intangibilidade das fronteiras herdadas da descolonização, a Carta da OUA, a Organização da Unidade Africana, tornou o processo irreversível. Esta opção foi, no entanto, o menor de dois males. A não aceitação deste princípio significaria inevitavelmente a balcanização do continente e a multiplicação até ao infinito de outras tantas guerras tribais. A esta fatalidade histórica vêm juntar-se as ambiguidades políticas da descolonização. O caso da ex-África Ocidental Francesa é exemplar do pós-guerra e o desenvolvimento de territórios longínquos e atrasados, o simples equilíbrio orçamental obrigava a escolher. E de Gaulle escolheu. Seria a independência, ainda que uma parte da África não quisesse essa mesma independência. Nesses anos surpreendentes, é o Houphouët-Boigny, o futuro presidente da Costa do Marfim, quem se declarava disposto a apoiar com alegria e orgulho os textos que consagravam a autoridade do governo francês sobre a comunidade francófona. Mas esta declaração de fé já não correspondia aos interesses da França. 20 anos mais tarde, de Gaulle reconheceria prosaicamente nas suas memórias que a manutenção da comunidade implicaria sacrifício sem contrapartida. Seria uma aposta onde, por nada ter a ganhar, a França tinha tudo a perder. A história da África e da Europa, dos colonizados e dos colonizadores, é verdade, nunca se escreveu com a mesma tinta. Assim se selou o destino da África. Visto que o princípio do direito dos povos a disporem de si próprios fornecia às metrópoles uma oportunidade decorosa para escapar a uma solidariedade custosa, a Europa apressou-se a deixar a África sozinha com as suas misérias. E a África por lá ficou. Das antigas potências coloniais, só Portugal, o mais pobre colonizador do império mais pobre, continuaria a teimar numa guerra perdida de antemão perante a história e com a qual nada ganhou. Na euforia das independências, as burguesias africanas formadas na Europa instalam-se no poder e apregoam aos 7 ventos o único projeto que têm, a União Sagrada da África, o panafricanismo. Em nome dele, prometem mundos e fundos, mas se muito se promete, pouco se dá. A nova classe dirigente cedo começa a confundir os interesses pessoais e tribais com os interesses do Estado. De facto, a África atacava a independência sem qualquer projeto de qualquer natureza. A corrupção alastra na administração e no funcionalismo público. Constroem-se fortunas colossais à custa do campesinato, o único proletariado que se tinha à mão. As obras de prestígio proliferam e refletem-se à beira dos pântanos, à tona dos quais vêm arrebentar de vez em quando as bolhas dos escândalos e, depois do descontentamento, de pronto afogados no sangue, na tortura ou nos massacres.
modelo democrático pluralista pelo qual a África tinha optado na hora das independências cai no descrédito. A democracia transforma-se numa caricatura e a palavra passa pouco a pouco de moda e acaba por desaparecer completamente dos discursos oficiais. Ao descrédito político vem juntar-se a falência económica coroada pelo espectro da fome. Tinha chegado a hora dos centuriões. Nunca ninguém correu mais depressa do que uma bala, costumava dizer o ex-marechal Amin Dada, resumindo brilhantemente tudo o que foi a sua filosofia pessoal. Ela é ainda a filosofia política da classe que governa a África. Propulsionados para o poder unicamente pela virtude das metralhadoras, os militares começam a libertar os povos do jugo dos civis. Amin Masrui, universitário ugandês, analisa assim o fenómeno. A tecnologia militar ocidental, introduzida num país subdesenvolvido, prepara uma modificação maior da relação de forças entre grupos em competição nessa sociedade. Se o Uganda tivesse continuado no âmbito de uma tradicional tecnologia militar autóctone, essencialmente baseada na lança, como é que um membro de uma etnia relativamente fraca teria podido dominar politicamente os numerosos bugandeses? O fator decisivo da preponderância das comunidades tribais mais pequenas no Uganda, em detrimento dos reinos tradicionais, terá sido, no fim de contas, a mudança tecnológica dos meios de destruição. Quem controla os fuzis numa sociedade africana? Quem controla os tanques? Responder a estas perguntas seria explicar os últimos 10 anos da história política da África.